Avisa os navegantes! Está no ar mais um Diário de Bordo conversando com você. Hoje com meu querido amigo Edinho Man, músico, compositor, arranjador. Ele participou de bandas como as Loiras, Loira Fantasma, Face Oculta, Bertrand, Helix e os Nerds. Ah, ele fundador da página de Facebook Arte e Cultura de Curitiba, que hoje não só tem curitibanos, mas como gente de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, do Brasil inteiro. O pessoal tá lá. Esse cara tá. Ele é o nosso Indiana Jones da cultura curitibana, o nosso Jacques Cousteau da cultura curitibana. Esse cara. On my left side, weighing 150 pounds, Edinho Man! Edinho, você dá pra baixista? Eu toco sem dar mesmo. Mas toco baixo também. Essa é uma piada curitibana. Hoje nós vamos falar curitibanês. Tocamos sem dar mesmo. Curitibanês. Edinho, assim... Vamos. Leite quente. É leite quente. Me diga uma coisa, aonde você morou assim na sua infância em Curitiba? Que colégio você estudou? Vamos trocar figurinha aqui. Que eu acho que a gente é mais ou menos a mesma idade, assim, né? Então vamos lá. Que bairro você morou a vida inteira aí? Vamos lá. Isso. Olha, minhas recordações de infância no bairro Solitude, ali no Cajuru, né? Cajuru. Eu morei até os 10 anos no Cajuru, mais ou menos. Depois, até dos 10 até mais ou menos os 20, eu morei no centro. Depois voltei para o Cajuru. Depois eu fui para as Mercês. E agora eu estou no Capão da Embuia. Cajuru também, em certo ponto. Capão da Embuia. Né? Então, resumindo, acho que 60% da minha vida eu morei para o Cajuru. Isso. E que mais ou menos 60% da minha vida foi pelo região do Cajuru mesmo, né? Qual que era o nome da escola lá que você estudava? Onde é que você estudou? Olha, os colégios, eu estudei no Colégio Bardal, estudei no Colégio Estadual. Estadual? Eu, no fundo, eu comecei no Bardal, eu fui uma época, dei pro Estadual. Isso, lá no Estadual do Paraná. E depois eu fiz meu segundo grau, foi uma mescla de que eu trabalhava de dia e estudava à noite, né? Eu trabalhava para pagar meus estudos à noite, daí eu fiquei entre Bardal e acho que um ano no Dom Bosco ali, mais ou menos. Olha. Isso meados de 91, 92, mais ou menos. Você estudou no Dom Bosco? Tempinho. Olha que legal. Mas no Dom Bosco ali, que era perto da Emiliano Perneta ainda, ou... Isso, um ano só ali pelo cursinho, né? Lá. E daí você cursou... Isso, bem naquele Dom Bosco da Emiliano Perneta ali. Eu fiz, acho que, o terceirão ali. Depois agora virou faculdade de Direito, eu fiz o terceirão ali. Virou faculdade de Direito, se eu não me engano, agora, aquele prédio, né? Não é mais, acho que, do Dom Bosco. Isso, se não me engano, tá de Direito agora mesmo. É que faz tempo que eu não passo isso por ali, né? Não sei te dizer agora, assim. Desde com essa pandemia estamos tudo meio fechado, né? Sim. E você era um frequentador dos bares Talento e Sucesso na Avenida Iguaçu ou não? Não. Na realidade, assim, eu sempre acompanhei, até, lógico, eu ia bastante no Linus, né? Eu sempre, a minha, digamos, adolescência, no meio musical, era mais os bares um pouco punk, assim, era o Linus, era o Café Bitinique, era alguns bares no Largo da Ordem ali. Só que eu sempre, apesar, digamos, eu ter toda frequentar lugares punks, eu sempre gostava de ouvir muito Educativa, quando eu vi o pessoal da MPB também, curitibana. Eu achava muito bacana o som deles também, né? Mas toda a minha trajetória de adolescente era bar punk, geralmente, né?
Olha, Alguns bares do Largo, alguns bares rock and roll do Largo, que eu não lembro, não me recordo o nome agora, mas eu lembro que eu ia bastante no Linus, como eu falei, Café Bitnik, tinha o Fardado, tinha bastante o Festival Pé Sujo do Fardado, né? Ele promovia, a gente ia nos festivais do Fardado também. que você foi adolescente o quê, né? Que ano mais ou menos, assim? Que ano que você era, tipo assim, 18, 17? Era o quê? O final dos anos 80? Olha, isso, vamos lá. Isso, esse período que eu te falei de circular por esses lugares foi ali de 90 até os 2000, mais ou menos, né? Ah, Ali dos 15, mais ou menos, até os 25, um pouco menos, por aí, ah, nessa faixa. Adolescência passou um pouquinho ali, até uns 24, 25 ali. Comecei ah, nos 15, né, e daí até os 25, mais ou menos. tá. Ah, não, o Talento e Sucesso é dos anos 80 mesmo. É dos anos 80. É. E aí tinha. Ah, legal. Curitiba nos anos Você 80. frequentou bastante lá? A gente ia muito. Curitiba no final dos anos 80, metade para cima até acho que começo dos anos 90, ela é uma cidade de barzinho também, né? De música ao vivo. Tinha muita música ao vivo em Curitiba, né? Uhum, O Bar do Hermes, né? Tinha sim, muita música. Mesmo lá no isso, Largo, Hermes. né? Mesmo lá no Largo, assim, tinha muita música ao vivo. ah, tinha, ou seja, o cenário musical curitibano, no fundo, ele sempre teve muita vitalidade, assim, eu acho, né? Não ganhou espaço nacional, né? A gente, Sim, por mais que o Blindagem tenha sido, acho que talvez a banda de mais sucesso de Curitiba que eu me recorde até hoje, né? Assim, em termos de ter uma música que tocou, que o Blindagem teve uma música que tocou assim nacionalmente, né? Mas para Curitiba, se eu não me engano, isso é um caso raro. Você que agora é um é, estudioso do assunto, me conta. Que tem a música do Paulo Leminski com o Caetano Veloso e tal, mas assim, não é o Paulo Leminski é o poeta, né? Não é bem. Ele tocava, tanto é que eu acho que eu vi isso do Geraldo Leão, mas diz que o Paulo Leminski falava assim, que o violão é o instrumento mais fácil de ser mal tocado. Já ouviu? Porque sim. todo mundo tem O Blindagem, ele teve a música de sucesso nacional dele, foi Além do Silêncio, né? eu não me lembro assim o nome da música. Eu só lembro que eles tiveram uma que foi É, sucesso nacional, assim. é, uhum. Teve também em 95 uma banda curitibana que teve um certo sucesso nacional, foi o Sorbanana também, né? O Sorbanana chegou até a ser contratado pela Virgin, só que não chegou, ele teve um pouco de reconhecimento, só que daí a banda, bem a hora que chegou no auge, ela acabou, né? Uhum, Faltou alguma coisa para dar aquele boom, mas chegou a tocar, ter música em tema de novela, questões todas, né? uhum. E daí também, em relação a Curitiba, como você falou, eu sempre teve um movimento que vem desde os anos 70, 80, 90, 2000, 2010 em diante. Eu sinto assim, a cena nunca parou, sempre teve movimentada, né? Ah, Apesar de nunca estar numa grande mídia. Que uhum. nem uma banda nossa, até falar em termos de qualidade internacional, é o Vandula. Vandula com Edith Camargo, Cláudio Pimentel, daí tem o pianista que eu não lembro agora o nome dele. Foi uma banda que, se você ouvir os CDs deles, você não diz que. Você fala que é uma banda inglesa, que é uma banda, né, Aham. estadunidense, mas devido ao nível muito grande deles de composição, execução. E foi uma banda muito bacana nossa aqui, que durou mais ou menos de 98 até 2012, mais ou menos. Uhum. Interessante. Interessante. Mas assim, por que você acha que a gente não chegou a ter um Engenheiros do Havaí, por exemplo, que nem no caso do Rio Grande do Sul? Porque Engenheiros, assim, ele foi uma coisa assim que eu lembro que quando o Engenheiro surgiu, foi muito legal, porque assim, todas as grandes bandas do rock nacional tinham, tirando que quem inaugura, pelo menos na minha visão histórica, quem inaugura a levada do que depois seria o rock nacional, no fundo, foi a Blitz. Quando a Blitz começa
com aquela coisa meio sim. irônica, de brincadeira e tal, aí começam a puxar as bandas. E aí elas vêm todas têm uma ligação com Brasília, todas elas. Paralamas, mesmo os caras do Paralamas sendo do Rio de Janeiro, depois todo mundo, Kid de Abelha, Capital Inicial, enfim, Plebe Rude, toda aquela galera tinha a ver com Brasília. Aí quando surge o Engenheiros do Havaí, parecia que era uma coisa diferente, era uma linguagem diferente, assim como o Patufu em Minas Gerais, né? Que o Patufu tinha também uma levada completamente diferente dos caras de Brasília e tal, né? Tanto é que o Barão Vermelho destoava, né? Se você pensar assim, em relação às outras bandas, né, daquela época, o Barão também era uma coisa diferente por ser carioca, né? Então, mas por que a gente em Curitiba não chegou a ter essa grande essa banda? Você acha que foi só uma questão, sei lá, de histórica, de ninguém olhar para o nosso lado? Havia algum preconceito ou só foi a vida mesmo? Eu acho, a meu ver, que a gente não, lógico, teve o Blindagem, teve uma música, teve Sorobanana, né? Mas acho que a gente não chegou a estourar assim, porque o som curitibano acho que sempre foi muito curitibano. O compositor curitibano, o músico curitibano, eu sinto assim, ele faz mais algo do que ele gosta de fazer mesmo. Eu acho que ele é muito fechado em si. Ele não, eu penso assim, as bandas que eu vejo curitibanas têm muita originalidade. E para você fazer algo mais sucesso, tem que buscar um som que busque um todo. E não foi, acho que aconteceu com Curitiba. Muitas bandas curitibanas, quando cara, que não necessariamente é um som para agradar o outro, né? E Uhum. daí tem toda aquela questão também de Curitiba que eu percebo, do que eu já li, que falam dos músicos, é que todo mundo assim teve um medo de largar seu porto seguro, que era sua profissão, para ir arriscar fora somente com a música, né? Aham, Até porque teve bandas que fizeram isso e voltaram. Que nem aham. foi o caso do que eu li, o Blindagem ele chegou a fazer isso, ficou parece 1 ano e meio ou 2 em São Paulo, Rio, e retornou para cá porque não, financeiramente acho que não compensou lá. Teve a banda Máquina Zero também, ali em 86, 87, que chegou a tentar a carreira lá em São Paulo, ou Rio, acho que São Paulo, e também a banda não deu certo e todo mundo voltou, desmembraram, né? Uhum. Mas o que eu sinto assim que a gente não estourou assim realmente é porque a música curitibana é uma música muito boa, mas é uma música muito pessoal da cidade, eu acho. E de hora que vai para um grande público, para um Brasil, às vezes as pessoas não entendem direito. Entendi. Eu acho que isso é uma cultura muito nossa, né? Justamente, até a gente é bem elogiado. Ninguém. É difícil do que quando alguém de fora fala de Curitiba, o pessoal sempre fala de uma qualidade excelente. Eu sempre falo que as bandas que têm qualidade têm um conceito muito bom. Só que assim, só que em termos de pegar um grande público assim, ela não consegue pegar. Uhum. Não, eu acho que. Essa é a minha opinião, né? Não sei se eu estou Não, não, correto não, ou eu não, acho né? que Não sei o que você reflete. acha. Não, eu acho que reflete. Somos dois curitibanos conversando, certo? Então aqui eu gosto de Curitiba assim como você gosta. Certo. Então, assim, não é uma questão de falar bem ou mal, mas existe uma coisa assim: o curitibano tradicional que eu conheço e que talvez você conheça é aquele cara fechado. É aquele Uhum. cara que, digamos assim, é um cara que chega numa festa e ele não sai conversando com todo mundo, entendeu? Ele não é. Eu morei aqui, eu morei aqui Uhum. na Inglaterra com a baiana, a Denise, que talvez me assista. Denise, se você estiver me vendo, essa história é sua. A Denise falava, Ricardo, peguei seu arroz. Depois que ela tinha peguei seu arroz, Ricardo. A Denise, pode pegar. Mas ela falava assim, não, ela falava no Uhum. ônibus que ela ia pro trabalho todo dia, os caras cantavam parabéns. Os caras levavam bolo. Toda semana tinha um aniversariante do ônibus. E os caras levavam bolo, levavam refrigerante e comemoravam o aniversário da pessoa. Isso nunca aconteceu em Curitiba. Imagina, você entra.
4 anos você entra no Pô, ônibus, você não cumprimenta nem o cobrador, nem o motorista, você não sabe quem que é, você não sabe quem está do teu lado. Você, é um povo fechado por natureza. Então a música ser assim, para mim faz todo sentido, na verdade. Assim, na verdade, seria muito difícil imaginar uhum, coisa expansiva nesse sentido vindo num curitibano, entendeu? Não um curitibano raiz, vamos dizer assim. O curitibano raiz jamais vai uhum. ser assim. Ele jamais vai chegar na festa, ei, cheguei nunca, né? É aquele cara que vai para Caiobá e tá, tá de mocassim e camiseta polo, né? Tipo, pô, pelo amor de Deus. Né? Esse é o curitibano típico, né? Entendi. Ai, ai. Não, mas teve esse lado. Mas em compensação, na parte da literatura, que é a questão, por exemplo, do Leminski mesmo, que é um dos ícones, e, enfim, e outros, Curitiba já Uhum. desponta mais, né? Sim. O Leminski foi, digamos, o que mais despontou, mas temos outros também, escritores fabulosos, inclusive hoje em dia também, né? Na Hum. época teve o Leminski, teve a Alice Ruiz, hoje a gente tem o Antônio Tadeu Wojciechowski, tem o Roberto Prado, teve o Marcos Prado, tem o Sérgio Villa-Lobos, tem a Bárbara Lia, tem também a Lota Moncada, que hoje está no Rio Grande do Sul, mas fez parte aqui de Curitiba, temos hoje também a Lili Magaflor, e uma série de poetas que vão surgindo, né? São excelentes. Temos o Renato Cash, que era o baixista do Beija-Flor, que agora está escrevendo livros bem bacanas. Então, realmente, a parte de Curitiba tem bastantes nomes bem expressivos e bacanas também. É. Deu um probleminha aqui de conexão, mas daqui a pouco provavelmente o Edinho volta. Pera lá, vamos esperar aqui um pouquinho. Gente, eu acho que ele voltou. Edinho, você voltou, meu filho! Você voltou, meu filho! Eu estava aqui, Opa, eu estava aqui enrolando o nosso público, que nem voltou. existe, falando de você. Eu falei, o Edinho saiu, mas não tem problema, fiquem aqui comigo, continuem aí, porque eu vou pôr essas coisas nos erros de gravação. Então, meu querido, nós estávamos falando das vários cenários culturais em Curitiba. A gente começou pela música e estava dando um passeio nas letras curitibanas, né? Qual que você acha assim que até o tema, você que é mais, eu não sou, Uhum. vou confessar porque eu tenho um gap de Brasil e eu tenho que ser honesto com todo mundo, que é o seguinte, eu tenho um gap de pelo menos 21 anos, que é o período que eu tô aqui, que para aprender inglês e para tudo, eu me afastei mesmo da cultura brasileira um pouco, porque senão você fica dividido. Eu conheço um monte de gente que não fala inglês porque escuta música brasileira, vê coisa brasileira, só mexe com coisa brasileira. Eu falei, eu não quero que isso aconteça comigo, eu quero aprender a língua. E eu, graças a Deus, falo muito bem inglês, tanto é que hoje eu dou aula de inglês. Se vocês precisarem de aula de inglês, falem comigo, por favor, no final da coisa, vou deixar ali o meu jabá, entendeu? Ah, Opa, então assim, é. então eu tenho esse gap. Mas assim, qual que é o tema recorrente em termos de quando o curitibano, quando ele faz música, ele fala pensando nele mesmo. Os escritores também é a mesma levada, é uma coisa meio falando de casa. Oi, Ricardo, Tô ouvindo. deu uma falhada aqui, repete e volta, for com a pergunta? Então, a pergunta é: a temática desses novos escritores curitibanos e tal é a própria Curitiba? Né? Os temas que eles abordam quando escrevem é a Tá própria falha, cidade? tá com delay aqui, Ricardo. Não, Não tem problema, eu falo devagar. Né? Eu estou perguntando assim: se os escritores, na inspiração deles para escrever, eles utilizam a própria cidade como inspiração e a vida em Curitiba como inspiração.
É isso? Isso só é uma coisa agora, realmente tem bastante a ver. Não digo que todos utilizem 100%, né? Aham, Curitiba como inspiração, mas 90% eles utilizam, né? Então sempre tá presente isso que você falou, o jeito do curitibano, essa questão mais fechada, o frio está sempre muito presente, né? aham. Nas poesias, nas escritas. Tem escritores que escrevem alguns romances que eles citam os donos de Curitiba, alguns personagens. Isso é bem bacana. Até a gente esqueceu de citar um clássico, um escritor clássico de Curitiba, é o Dalton Trevisan também, né? Dá o- Então, sempre, realmente, que você falou a verdade, nos escritores curitibanos, a cidade está muito presente neles também. Aham. A E não ser algum ou outro curitibano que é daqui, vai para fora, dele muda a influência um pouco. muda um pouco a influência. É. Mas é engraçado que eu tive um professor na Federal, carioca, muito gente boa, que Uhum. quando ele chegou, ele se apresentou, ele falou: meu nome é tal, tarará, tarará. E ele falou: e o meu sonho era vir para Curitiba porque eu sempre quis usar capote. É, o, Ele queria usar externo, depois ele vamos dizer, externo, capote, entendeu? Nem a gente aguentava, mas ele precisava. precisava usar. Só que um detalhe, né? Em relação ao clima de Curitiba, até o final dos anos 90 era possível usar isso bastante tempo. De 90 para cá, hoje em dia faz frio em Curitiba, mas não faz aquele frio que fazia nos anos 80, que era 3, 4 meses de frio, né? Sim, Agora o frio aqui, friozão mesmo, é 2 semanas. Então hoje aqui para usar capote, um pouco. não tem. Até o clima deu uma mudada aqui devido a esse aquecimento global aí, né? É. Eu, por morar aqui, que é Mas bem. capote aqui agora tá difícil. É, eu, por morar aqui, que é bem mais frio, eu passei um inverno em Curitiba, né? E foi muito engraçado, porque assim, as pessoas morrendo de frio. Uhum. Eu falo, mas nem tá frio, gente. Eu falo, que frio nada, nem tá frio. Vocês não sabem o O que é frio. corpo habitou, né? É. Imagina um russo passando inverno em Curitiba e falar, é verão, é verão, é verão. Mas é que assim, eu acho que é o charme da Ele cidade. usa regata e bermuda. É exatamente. Que nem você posta muita foto. As fotos que você posta, elas são lindas. Lindas, lindas, lindas. Tem cada foto maravilhosa da cidade que eu fico assim, nossa, nossa, como que esse cara conseguiu essa foto, entendeu? Porque assim, não pode ser só Photoshop ou trabalho de luz. É a Mas cidade mesmo, né, cara? Ela é bonita mesmo, né? Tem uma beleza, um charme, né? sim, mas deixa isso. Mas deixando bem, eu mesmo, eu postar foto, eu posto pouco. Geralmente eu pego foto das outras páginas e coloco na minha, né? Eu compartilho. Então tem bastante fotos do Wagner Melo, do Maringas Maciel, do Ícaro Castilho, que eu posto na minha página, Cristinas Fotos. Tem bastante de fotos de outras páginas, do Morar em Curitiba, Amigos de Curitiba, 15 de Curitiba, do Daniel Castellano também. Então, realmente, eu postar, eu tirar foto, são poucas. Digamos, Não, como eu não, estou ligado nas outras páginas, a hora que eu vejo uma foto bacana, eu vou compartilhando no meu, né? aham. Não, No não, meu grupo lá. meio que eu não deixei muito claro, E realmente as fotos, como você é, falou. mas eu quis dizer assim através do Arte de Curitiba, né? Porque você sempre dá o crédito. Eu sempre vejo o crédito do fotógrafo, sempre tá lá tudo Sim. certinho, você sempre põe e você diz de quem é a foto e tal. Mas eu acho assim, o que eu quero dizer, o bacana é isso, é que esses fotógrafos, eles são muito bons, né? Não só tecnicamente falando, mas naquele olhar poético sobre a cidade, né? O que eles buscam Ah, não, sim. na cidade é assim fantástico. Para mim é como você falou, é nível internacional, entendeu? Não deixa nada a dever para ninguém assim, né? Sim. E a cidade ela dá o pano de fundo. E os nossos fotógrafos, assim,
E são várias regiões da cidade que eles fazem umas fotografias bem bacanas, até tanto do centro como dos bairros também agora, tá vindo umas fotos bem bacanas, né? Uhum. Tanto às vezes de animais, alguma coisa assim, eles estão realmente, vamos dizer assim, os nossos fotógrafos estão muito criativos, né? Tem Uhum. também o Marcel Rodrigues também, que tira excelentes fotos também. É que assim, que à medida que eu vou falando, eu vou lembrando, mas tem, que eu compartilho ali, acho que tem mais ou menos uns 30 fotógrafos que eu já vi assim, no geral, né? De Uhum. pessoas que tiram e vão. E como você falou, não é só Photoshop. Tem fotos até às vezes que vem sem Photoshop e é tão boa quanto sem Photoshop, né? Então, Uhum. realmente a cidade propicia essa aura toda, né? É, Essa beleza. é. Não, e é o olhar, porque às vezes o cidadão comum ele passa todo dia naquela rua e não percebe a beleza que está ali, né? Esse olhar artístico, é isso que eu acho bacana, assim. Como você falou, é um potencial criativo e um Uhum. potencial poético que a cidade está formando, né? E nessa coisa toda. E Sim, eu acho bacana essa valorização de pôr, né, para a gente ver, olha, a gente faz coisa bacana aqui, né? Olha quanta coisa bonita que tem. Você não precisa só olhar para fora, né? Que a gente tem costume sempre de só olhar fora e achar que só sim, fora é que faz legal, né? Não, mas não, aqui dentro também se faz coisa legal, né? E assim, em termos de artes plásticas, assim, o que sim. você tem visto que tem te chamado a atenção hoje? Além da questão da fotografia, ó. Olha, artes plásticas olha, lógico que esse é um assunto que eu tenho que me aprimorar mais. Mas tem a nossa Efigênia Rodrigues, né, que agora está em Joinville, mas é uma excelente artista plástica nossa. Eu estou muito ligado ultimamente com o Luiz Retamoso, né, com a Denise Coelho Duarte, também que é a esposa dele, então eles fazem realmente bastante trabalhos fenomenais, né. Então, até o Retamoso, ele está com um projeto agora com a Maili Cola, de Sem Sombra, que é um projeto chamado Sem Sombra de Dúvida, que eles estão fazendo para as crianças, né, através de via web também, onde eles fazem a questão da sombra com a música, é bem bacana. Então, assim, no momento que eu digo de artes plásticas, estou mais ligado mesmo que é o Luiz Retamoso e a Denise Coelho Duarte, né, que é a esposa dele, eu vejo o trabalho que eles fazem, a Uhum, Maili Cola, uhum. Ou seja, mas tem bem mais, ou seja, você. mas tem bem mais, Aham, por favor. Tem bem mais gente, né? não, tem bem, então, tem uma gama de artistas, né, de artes plásticas realmente, que fazem todo um trabalho bem bacana. É que agora, se não me recordo o nome, é que como eu estou bastante ligado agora com, com, com esse pessoal que eu te falei, né, então, mas tem outros que eu já postei também, mas agora não me recordo assim. Uhum, uhum. Mas, ou seja, você percebe Curitiba ela tem uma cultura bem ampliada, né? Os vários atividades, você tem gente fazendo alguma coisinha, levando, né? Ah, como é que é essa galera, então, assim, entendeu? Existe uma certa ah, você percebe uma certa união entre as pessoas, os artistas, ou eles não se conversam? Como é que você. Existe uma, 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 uma certa troca, né, de figurinha? Como é que você sente o cenário cultural curitibano, assim? Olha, eu sinto, pelo menos é que eu sempre busco, o que eu estou buscando no grupo ali é justamente a união desses artistas, né? Exato, foi. Então, eu também aprendo, eu também estou conhecendo muitos artistas através do grupo. Hoje eu conheço 3 vezes mais artistas do que eu conhecia quando eu fundei o grupo. É, Eu percebo assim, antigamente, até final dos anos 90, eu sentia que eles eram bem separados. correto. Agora, eu sinto que eles estão começando a se unir. Que nem se você pegar o pessoal da música, da MPB, eles são muito unidos. Um participa do disco do outro, um compõe com o outro. E Uhum, isso também começou agora, recentemente, o pessoal do rock, do punk também. Eles estão uhum, se unindo, o pessoal tem feito festivais, até o pessoal da literatura também começou a se unir um pouco. Eu acho que aquele negócio da panela antes era mais forte. Hoje, agora, eu sinto que está mais enfraquecido. Eles estão trocando mais, né? Até os fotógrafos também eu percebo que tem uma certa união. Então, eu percebo, e lógico, o que eu percebo às vezes é falta de desconhecimento. certo. Então, quando falam, hoje em dia, quando falam assim, de panela, eu acho que não é panela, acho que hoje em dia é desconhecimento de você não conhecer o trabalho do outro, né? Eu não saber que o outro existe.
Uhum. E lógico que o curitibano, no artista curitibano, muitas vezes, que ele é um pouco tímido, assim, então ele faz a obra dele, mas ele tem aquele problema em divulgar a obra, Uhum. certo? E até eu já percebi no grupo, teve muito artista, às vezes, que entrou no grupo e entrou quietinho. Daí eu vendo que ele entrou, eu fui pesquisar ele, daí eu comecei a pôr a obra dele lá. Ó, Ele me agradece em tudo, né? Mas eu percebo que eles têm essa questão, assim, um pouco dessa timidez de falar, eu tô aqui, ó, essa é a minha obra, né? E aham, tem muitos são fenomenais, mas eu percebo essa certa, aí entra comportamento curitibano, a timidez, né? Dele se autodivulgar, né? aham. Mas eu percebo assim, então, mas eu percebo que hoje em dia estão, à medida que os artistas se divulgam, eles estão mais unidos, sim. Eu acho que hoje tá um cenário um pouco mais bacana, assim, a questão da união, de trocar figurinhas um com o outro, né? Aham. Então, à medida que eles se conhecem, eles trocam bastante figurinha. Lógico, tem um artista ou outro que a gente ouve falar que não quer se relacionar com os outros, mas eu sinto que é uma minoria. Da maioria que eu vejo outros, realmente eles se conversam muito, trocam muito, né? Aham. Só que a timidez ainda eu sinto que existe. A Hum. timidez no artista curitibano, de chegar, olha, essa é a minha obra, essa é a minha música, tá um pouco mais. São bem tímidos ainda. Ah, sim, eu acho que aí vai daquilo que a gente estava falando, do próprio reflexo do comportamento das pessoas em geral, né? A essa coisa. Uhum, Tipicamente curitibana, vou contar uma outra. Eu estava passeando, uns anos atrás, eu fui visitar minha mãe e ela tinha um cachorrinho. E aí eu pegava o cachorrinho, que daí eu uhum, levava para passear, né? Minha mãe mora ali no Bigorrilho Champanhar, ali, né? E aí eu levava a cachorrinha para certo. passear e tal e tal. Aí eu e a cachorrinha na grama ali, né? Tentando fazer as coisas dela, né? Aquela coisa que só o cachorro faz. Bom, tem ser humano que também faz, É, mas o cachorro, né? No caso aí, né? vai. Aí vem descendo essa senhora na Uhum, rua. Ela vem descendo, e eu vejo que ela tá olhando, né? Ela vem descendo e olhando, ela vem descendo, olhando, ela vem descendo, olhando. Eu, boa tarde. Do que ela passou. Você me conhece? E você esse é me o. conhece? Não Sempre, conheço, ela passou me olhando. O que eu faço o quê? Eu vou cumprimentar. pois é. Sim, é o princípio da educação, né? Só que Mas é, a reação dela, eu falei, não, essa é a típica curitibana, né? Tipo, ficou indignada essa que eu é. cumprimentei É. ela, que ela achou que ia fazer. Levou um susto, né? O que é Levou. isso? Quem é esse? Como é que vai me cumprimentar? Nunca me viu na vida, vai dizer bom dia? O que eu quero com bom dia? Que audácia, que audácia, né? É audácia, né? Mas eu acho que é isso que você falou, não é uma questão de ser rabugento. É uma questão de Uhum, timidez a princípio. E essa timidez isso. vai nessa coisa do se expor, como você colocou. Eu lembro que na Belas Artes, quando eu tive aula na Belas, eu tive com o Ivens Fontoura. O Ivens Fontoura Uhum, foi um cara. Aliás, ele é primo do ator, do Fontoura também, do outro, né? Do ator. O Ivens era. certo. Acho que faleceu esses tempos até o Ivens. E ele falava: o artista tem que ser que nem a galinha, põe o ovo e sai cantando. Esse É, se divulgar, né? tem que se divulgar. Pôs o ovo, pôs o ovo, pôs o ovo, pôs o ovo, porque senão ninguém vai fazer isso para você. Entendeu? Eu nunca esqueci aquilo que ele falou, entendeu? Ele era uma figuraça. Mas é verdade, eu acho que mas faz parte. Mas, claro, vindo de uma cultura como a nossa, que é uma cultura bem fechada, e hoje eu moro em Londres, que tem todo esse estigma também, né? De ser Uhum, parecido. Mas o que eu percebo da diferença, por exemplo, daqui para aí, que aqui não é uma questão de timidez, aqui é uma questão de respeito à sua individualidade, entendeu? Então as uhum, pessoas, elas respeitam você. Então, digamos assim, não é que elas não vão falar com você porque elas são tímidas, não é o caso. Mas é tipo assim, de respeitar você ter o teu espaço, entendeu? Então é um pouco diferente. Então, parece frieza também. Parece frieza, né? certo. Que é onde está em Curitiba. Mas assim, eu sempre falei para as pessoas: olha, em Curitiba você tem essa frieza, mas quando você quebra o gelo, a amizade é pro resto da vida. E eu sempre senti isso em Curitiba, né? Sempre foi uma Sim. característica nossa, né?
Isso é verdade. Isso que falou, os amigos, realmente, quando você tem um amigo curitibano, é para a vida inteira, né? É, É raro, assim, é difícil você ter uma briga que nunca se resolva com um amigo curitibano, né? Geralmente você tem um amigo, ele, como eu falei, é difícil começar uma amizade, mas à medida que ela começa, ela vai embora, né? é, E também a questão a gente ainda está muito impregnado por essa nossa timidez, o medo de se mostrar, né? Isso tem bastante, infelizmente ainda tem bastante. é. Mas assim, hoje também Curitiba está mais cosmopolita, né? Assim, você tem, Uhum. depois daquelas propagandas todas que foram feitas sobre a cidade e tal, Lerner e companhia e tal, muita gente migrou para a cidade. Você sente uma certa mudança nessa migração toda que aconteceu ao longo dos anos ou ainda não tem afetado a cidade? Não afetado até num lado ruim, mas num lado até positivo Eu sinto, mas eu sinto que há no meu ver, é uma mistura, né? Quem vem de fora para cá traz um pouco de si, que nem eu falei para você. Eu senti que de uns 20 anos para cá, essa questão das panelinhas meio que acabaram um pouco, né? Mas também eu sinto que quem vem de fora para cá, muitas vezes, acaba pegando um pouco da nossa timidez. Eu acho que a pessoa, que nem aconteceu com você, ela vem expansiva, vem na alegria, mas à medida que ela leva um balde de água fria, ela também começa a se retroagir um pouco, né? E isso eu já falei com várias pessoas que vieram de fora para cá que me reclamaram disso. Olha, quando vim para cá eu era mais, né? Era mais chegado, só que à medida que eu vi, eu fiquei um pouco mais quietinho, né? Mas o bom é que elas trouxeram um pouco também. Eu Aí, sinto que tem teve um pouco dessa mistura, lógico. Que as pessoas influenciaram Curitiba, ela deu uma melhorada no sentido que nem você falou, em relação a cumprimentar, né? Todo dia, pelo menos uma vez por semana, eu sinto, quando eu estou na rua, alguém me cumprimenta. uhum, Isso já tem acontecido comigo. Eu estou passando, o pessoal olha, bom dia, né? uhum. Então, já estão cumprimentando. Até eu, às vezes, à medida que foram me cumprimentando, esses dias eu passei por alguém, o senhor me olhou, olhei para ele e falei, bom dia dele, bom dia. Então, eu sinto, assim, que isso tá dando tá mudando um pouco. Ainda tem certa timidez, né? Primeiro olha um pro outro, assim, olha sério um pro outro, dá uns 3 segundos, bom dia, entendeu? E segue o rumo, né? Vê se bom dia. Primeiro dá aquela olhada, né? Vê se, né? De vez em quando você olha, a pessoa desvia o olhar. Daí não é para dar bom dia. Não, Entendeu? Se a, se a pessoa fixa o olhar, você pode dar bom dia. Mas se você olhar ela desviar, não dê bom dia, que ela não vai. não vai. Ela é capaz de ser que nem fizeram com você. Mas Então, assim, eu lembro uma vez, cara, que eu tava subindo a Santos Andrade ali, eu tinha passado do Guaíra, e de repente eu vejo uhum. esse cara andando na minha direção, e eu pensei assim, nossa, mas eu conheço esse cara. E ele, assim, também trajado, assim, tipo assim, como se fosse aquele inverno brabo, né? Aí, assim, Uhum. ele olhou, eu olhei, aí eu passei, eu vi assim que ele ficou triste, né? Que ele passou por mim, eu não fiz nada. Era o Oswaldo Montenegro. Oswaldo Montenegro. Nossa! Aí ele deve ter ficado indignado. Porra, nem pra me reconhecer. Nem... Eu sabia que. Mas a minha vergonha, eu fiquei tão envergonhado que eu não teria jamais coragem de parar. Ô, Oswaldo, como é que você tá e tal? Uhum. E você pode andar tranquilamente, que as pessoas vão ter vergonha de falar com você, né? Você pode ser famoso que não vão chegar por vergonha, né? Exatamente. Mas sério, depois eu fiquei, porra, mas eu podia ter chego, ter falado com ele, porque eu vi que ele tava com um ar simpático, sabe? Tipo assim, né? Opa, alguém, Uhum. né? Eu passei, fingi que não vi. Resumindo, você deixou o Oswaldo Montenegro triste, então. Achei o Oswaldo Montenegro triste. Mas lembra quando Deixou ele triste. A Regina Casé tinha um programa que ela ia nas cidades e ela brincava com o pessoal da cidade. Aí ela foi para Curitiba, aí Lembro. as meninas do topete, né? Ah, porque em Curitiba as meninas Isso. faziam topete. Aí ela conversou com um médico e não sei o que lá, não sei o que lá. E aí ela conversou com uma família. E aí foi muito engraçado, porque ela termina o programa assim, né? Ela na portaria do prédio da família, e aí o porteiro com o interfone na mão, e o porteiro fala, mas Dona Maria, é a Regina Casé que tá aqui. Se é a Regina Casé, não deixa ela subir, hein? Não deixa ela subir, dá pra ouvir a mulher falando.
É a Regina Casé? Não, Falando alto. se ela subir. Um beijo. Acho que só em Curitiba a Regina Casé foi recusada a subir no apartamento. Foi. Provavelmente só. No resto do Brasil inteiro. Só. Sobe, Regina, vem. As... Chama os vizinhos para mostrar a Regina. Ó, a Regina Casé veio na minha casa. E Curitiba Pois é, mas... Não pega. não. Mas aí a gente cai naquela questão, né? É aí que cria a nossa fama de antipático, mas não é um antipático, né? A gente, no fundo, é envergonhado, né? A gente é sem jeito de. Daí a gente fica como antipático. Fica. Fica... Mas tem muita história assim, né? Muito engraçado. Mas aí tem que refletir na cultura, né, meu? Não tem como, né? Você é aquilo que você, né? Você faz aquilo que você é, né? Um pouco. E também aquilo que você sonha Uhum. ser, né? Por um lado também, né? Aquilo que você sonha Sim. ser, né? Então, assim, a arte eu acho que ela é um pouco disso. E é um olhar poético sobre a realidade, né? Mas eu acho assim, Sim. cara, o trabalho que você faz de divulgação de cada artista desse, seja o músico, o escritor, o fotógrafo, o pintor, eu acho que esse trabalho que você está fazendo, eu não sei se foi uma coisa programada ou aconteceu na sua vida, mas eu só tenho que te dar parabéns disso que você faz, porque eu acho fantástico. Obrigado. Eu Obrigado. No acho fundo, fantástico mesmo. no fundo, até eu esses tempos estive pensando sobre isso. No fundo, a coisa, vou dizer assim, não foi nada programado. É que assim, eu sempre trabalhei, até 2 anos atrás, eu trabalhava numa empresa, né? E o tempo era tomado, assim. Então, daí a empresa, infelizmente, fechou, né? Daí de 2 anos para cá, eu estou trabalhando como autônomo. E eu sempre, como eu falei para você, eu gostei da cultura curitibana. Então, às vezes, sempre de longe, quando eu não podia estar presente, sempre de longe acompanhava, lia notícia, comprava alguma obra, um livro, um CD de um artista, sempre estava ali ouvindo rádio, né? Sempre estava meio que vendo isso. E daí, em setembro de 2019, e aí, um detalhe, antes de eu fundar o grupo, eu estava administrando uns 3 ou 4 grupos de conhecidos meus que pediam para administrar. Só que eu sempre tinha, assim, aquela coisa de pôr o meu jeito, porque envolvia o nome das outras pessoas, né? Que era o nome da pessoa, e quando eu queria pôr no estilo dela. E, resumindo, em setembro de 2019, eu comecei o Arte e Cultura, só que eu pensei que ia chegar no máximo a 300 membros, assim, não imaginei que fosse chegar a tudo isso. Mas eu sempre fui fazendo aquela coisa como eu faço hoje de brincadeira, fui indo, né? Fui, e a coisa foi crescendo, e coisa que eu não imaginava, muitos artistas que eu admirava, que nem eu conhecia, começaram a aparecer no grupo de repente. Então, enquanto aquele artista que eu tinha o livro dele, que eu tinha ido ver o show dele, ele me chamava no Messenger agradecendo, pedindo um favor, alguma coisa. Então, isso eu achei muito bacana, né? E até esses tempos, o Retamoso entrou no grupo, ele quis fazer com ele propôs, o Retamoso, ele transpira ideias, né? Ele quis fazer 2 concursos no grupo, fizemos 2 concursos no grupo. E o Luiz Retamoso falou uma coisa para mim, e sempre quando eu encontro o Luiz Retamoso, sempre o encontro com ele é algo bem intenso, assim. O Luiz Retamoso, ele fala, ele é bem intenso, não tem como se encontrar com ele e você, assim, ser aquela coisa monótona, né? Achei bacana, uma das conversas com ele falou para mim assim, Edinho, continue como você está fazendo, continue brincando, você tem que brincar. Toda arte, tanto divulgação como arte que você vai fazer, você tem que fazer ela brincando. O dia que você não fizer arte brincando, ela vai ficar chata e monótona e vai ficar feia. Então, continue fazendo o que você está fazendo, brincando. E é isso, no grupo que eu faço é uma brincadeira, do que eu gosto, do que eu vou conhecendo também. É muito bacana, que nem eu, quando comecei o grupo, vamos dizer assim, eu comecei basicamente com o pessoal da música ali, um pouco do pessoal punk mesmo. Só que daí eu já tinha o conhecimento do pessoal dos poetas. Eu comecei a trazer os poetas, daí começou a aparecer o pessoal da MPB, eu comecei, muito legal, uns eu já conhecia, né? Uns pessoal da MPB eu fui relembrando, que nem uma pessoa fantástica, também é o Adriano Sátiro Bittencourt, que nem um dia eu tava lá no grupo, aí não tinha, acho que uns 100 membros, daí me apareceu o Adriano Sátiro, né? E eu vi que ele curtia e tal, eu falei, mas não é extrema, quem que é essa pessoa? Daí eu fui pesquisar ele. O Adriano Sátiro é um dos compositores daquela música. Eu gosto de Curitiba, eu gosto de Curitiba, sabe? Então, quando eu vi, que bacana, uma música que eu gostava, ele era um dos compositores, estava lá, sem eu saber.
Depois eu liguei, e depois, à medida que eu comecei a falar com ele, ver as obras dele, ele também é uma pessoa que ele corresponde, ele conversa com você, eu já escrevi um artigo sobre ele, e assim foi com outros artistas também do meio ali, escritores também, um escritor que eu sempre admirei, o Roberto Prado, Antônio Tadeu Wojciechowski, à medida que eu comecei a colocar eles ali, não sei como alguém chamou, eles entraram e a gente começou a trocar, e fora outros também, pessoal da música também, o Cláudio Pimentel também, que é do Vandula, ele teve o Pleiad, ele tem os Misantropos hoje, é um cara 100% também, né, a gente começou a se relacionar, e você então vai brincando, você vai conhecendo pessoas, e como eu falei para você, às vezes o artista, ele é tímido, mas assim, mas por ele ser antipático, quase não tem, assim, entendeu? Do grupo ali que eu vi. Eles são tímidos, tipo, como eu te falei, quando um me dá um oi de longe, assim, daí quando eu vou ver que ele tem uma tremenda de uma obra, sabe? Daí eu vou lá, daí eu começo a postar a obra dele, ele agradece. Mas ele chegar, é raro o artista que põe uma publicação para postar, entendeu? Parece que ele tem medo. Mas a hora que eu ponho, eles agradecem, de vez em quando a publicação bomba, né? É bem bacana, assim. Muitos deles até eu agradeço, me presenteiam bastante com obras, isso é bem bacana. Legal. Eu ajudo a conhecer cada vez mais eles, a divulgar também, né? Que legal. Isso é bem 10, assim. Eu não sei se você já... Também, e aquela coisa, você vai... Desculpa, eu acabei cortando você. Não, já que eu cortei... Oi, pode falar. Já que eu cortei, agora eu vou até o fim. Já que cortei, agora eu vou até o fim. Vamos lá. Eu não sei se você pensou, mas foi uma coisa que veio na cabeça. Existe uma questão que eu não sei, eu acho que de repente pode ser uma coisa bacana para você, se você já não pensou nisso. Eu acho que desse trabalho que você está fazendo, você pode até criar uma espécie de livro-catálogo desse trabalho que você fez, dessa coleção de informação que você está obtendo, né? Porque você está tendo, você pode hoje ter uma visão talvez única, que ninguém talvez nunca tenha tido essa oportunidade, por várias razões diferentes que a internet proporcionou, né? De você ter essa facilidade hoje Sim. de contato com essas pessoas, como você falou, por natureza são tímidas, né? E também pelo fato delas não se auto-exporem, e de repente elas estão te dando uma abertura para você chegar nelas. Então isso é uma visão que talvez, não sei, tinha uma professora de história que foi muito famosa na minha época, Maria Cecília, era Maria Cecília, alguma coisa assim, que ela era uma historiadora, que ela começou a fazer, ela era mas da parte de artes plásticas. Puxa, eu não vou me lembrar o nome dela agora, mas ela ia fazer o famoso dicionário de pintura, de arte do Paraná, não sei o que lá, e foi uma coisa enrolada, parece que a mulher morreu e nunca terminou, entendeu? Assim, então de repente você está numa posição mais ou menos parecida dela, assim, mas e com uma vantagem, não só uma vertente cultural, não só a música, você tem contato com uma amplitude, né? Você já pensou nisso ou não? É uma coisa... Uhum. Não, é isso que você falou, até eu já pensei, assim, eu não consegui me programar. Quem faz um pouco isso que você falou, na parte musical, quem faz um pouco isso é o Adilson Upstory, do grupo Ontem, Hoje Underground. Agora ele também, só que devido à correria da vida, trabalho, tudo, ele parou um pouco, mas ele na página dele, ele tem todo um catálogo de artistas paranaenses. Faz mais ou menos um ano que ele deu uma parada. Mas isso que você falou também de eu fazer um catálogo ali, eu também já pensei nisso também. Só que daí eu só tenho que realmente me organizar, e daí envolve um pouco a questão do tempo, né? Porque assim, a gente é subir chupa cana. Trabalha, tem mulher, filho, o cachorro, daí faz um pouco ali, um pouco lá, corre lá. Então a gente quer fazer, mas o tempo pega um pouco, porque tem toda... A vida também está em paralelo, né? Uhum. Mas é bacana, mas o que você falou, eu vou anotar e vou procurar fazer sim, porque isso é muito bacana. Que até é uma coisa que, se eu conseguir deixar bem certinho, eu posso deixar para futuro, né? Claro. Esse catálogo, essa questão toda. É um legado, né? É isso que eu tô falando. Eu acho que o grande barato disso que você está desenvolvendo é um legado e um legado contemporâneo, né? O bacana também é isso, é o fato o cara de repente o cara pintou a tela semana passada, tirou a foto, tá lá meio escondidinho, e você tá mostrando aquela arte que tá acontecendo agora até, né? E isso é um troço assim super bacana, né, meu? Não, tá de parabéns. Sim. Mas... então,
E justamente a intenção é bem essa, a intenção até do grupo, que você falou, buscar o contemporâneo também, o que está acontecendo agora também. Lógico, eu sempre procuro resgatar o passado, relembrar o passado, né, para não ser esquecido, pois né, ele tem o passado que faz o que a gente é hoje, né, e realmente e buscar muitos artistas atuais, que hoje em dia em Curitiba tem uma corrente muito forte atual de tudo, de música, escritores, fotógrafos, poetas, né, então, assim, isso tem que ser explorado até para um incentivo para eles, né? Eles Claro, aparecerem. Eu acho muito bacana, assim, que nem lá, como eu falei, lá eu posto desde do pessoal que está na garagem ainda, aprendendo a tocar, até o que já é PhD na música. Eu acho que todos são importantes, todos têm sua relevância, né? claro E que é bacana que um conhece, e um vai conhecendo o outro. Às vezes eu acho muito bacana quando eu vejo assim alguém que está aprendendo lá, eu postei a banda dele lá, punk ou uma banda que ele está aprendendo, alguns artistas que até me mandam ele tocando violão, e no grupo ele acaba conhecendo outro artista já das antigas e acaba curtindo. Quer dizer, então ele por que ele não curtiu o artista? Porque ele não conhecia o artista, exato. entendeu? Isso é muito bacana. Fazer as pessoas se conhecerem, né? Conhecer a obra um do outro, né? É, Isso é muito bacana. é. Não, é fantástico. Como eu digo, é um trabalho assim, nota 10 e foi por isso que eu falei, nossa, que bacana ter o Edinho para conversar e divulgar isso e tentar, de alguma forma, ajudar para quem não conhece você ainda, né? Conhecer mais, né? Uhum. E incentivar para que as pessoas façam em outras cidades, tem outras páginas em outras cidades do Sim. Brasil, e vamos se conhecer todo mundo. Eu não sei, eu estou numa pregação aqui de mundo comunitário, mundo rico. Uhum. Não, mas eu acho que é por aí mesmo. Até o trabalho que você faz também, o Diário de Bordo, é bem bacana também. Você falou com uma pessoa agora aqui, acho que aqui de Matinhos, né? Sim, A entrevista dela que você fez com a pessoa da praia aqui. Você falou com o Vlad. Esses dias eu vi um vídeo teu bem positivista, achei bacana a questão de trabalhar o positivismo, né? é, Vamos trabalhar o positivismo. Não ficar só criticando, só se lamentando. Tudo bem, o caminho tá sujo, vamos passar por ele, vamos fazer o melhor possível. Eu acho que é por aí mesmo. E até a questão que você falou achei bacana também que, como eu te falei, o grupo sempre foi uma grande brincadeira e está indo, né? E esses tempos achei bacana e realmente eu comecei a notar acontece também. Alguém colocou no grupo lá, Dinho, você está influenciando, algumas pessoas já estão abrindo páginas semelhantes às suas. Falei, poxa, que bacana, que que bom, bom. né? Eu acho muito bacana isso. As pessoas, tipo assim, você está influenciando alguém, ele está fazendo, não igual não, fazendo algo parecido, justamente porque ele viu tua ideia, mas faz algo daí com a personalidade dele. E eu É, já vi páginas assim, achei bem bacana essa iniciativa das pessoas, né? E é, realmente tem que aproveitar isso hoje em dia. É que nem isso que eu e você estamos fazendo hoje, o que a gente faz hoje, tanto o meu grupo como o teu canal no YouTube. Não tinha como fazer isso nos anos 80, 90. não, Era imagina, impossível. impossível. Então a gente tem que aproveitar isso que tem hoje para divulgar e se conhecer. Claro. Então hoje sim, hoje você, através do celular, como estamos fazendo hoje, a gente roda o mundo, né? Ó, Então, nós estamos com um oceano de distância. Entre nós sim, dois tem um oceano de distância, ou seja, e assim nós estamos falando de graça. sim, De graça, verdade, não de graça. A sua, de graça mesmo. a sua divulgação lá também, de certa forma, é de graça. De certa forma, o Sim, Facebook aproveita para fazer dinheiro, fazem bilhões em cima da gente, né? Mas assim, mas sim, no final da história, meu, é de graça, entendeu? Então não custa nada. O custo é o teu esforço. E é onde sim, vem a coisa, falar, puxa, se a pessoa está se doando a fazer isso, a gente tem mais aqui, ó, bater palma, incentivar, como diz você, entendeu? E não, pô, puta, que cara pentelho, tá querendo me imitar. Não, tem que fazer que nem você tá fazendo, tem que dar apoio. sim. Tem que dar apoio. Não, tem que divulgar. Tem uma Até porque história, tem uma história do Luiz Gonzaga conta, do mestre Vitalino, que o mestre Vitalino tá lá fazendo os bonequinhos, uhum, aí chega uma senhora e fala assim, mestre Vitalino, eu comprei esse bonequinho numa outra barraquinha, esse bonequinho o senhor que fez? Não, minha senhora, eu não fiz não. Mas esse bonequinho não é seu? Não, não é meu não. Mas ele vendeu como se fosse seu? Mas é tudo irmão, minha senhora, é tudo bonequinho, é tudo irmão. verdade. Pra vender. Mas E é isso aí, entendeu? Tem que espalhar.
Pois é, e aí eu penso assim, a coisa em Curitiba, no melhor cultural, só está crescendo porque tá, como eu falei para você, está acontecendo essa união, entendeu? Então Uhum. você pega hoje, até agora com a pandemia travou, mas mesmo com a pandemia, às vezes tem algumas lives, está tendo lives, e também antes da pandemia tinha vários festivais de bandas que juntava 4, 5, 6, 10, 12 bandas e faziam, né? Festivais, cada um levava o equipamento, desde o pessoal da MPB tinha sempre show no Paiol, alguma coisa ali no Guaíra. Então, acho que a gente tem tem que buscar união. E aquela coisa também, né? Acho que eu isso posso falar de Curitiba. Toda arte curitibana só tem uma palavra, seria amor, né? Porque todo artista curitibano, acho que ele sabe, ele até quer um retorno financeiro, mas ele sabe que é muito difícil. Mas mesmo assim ele vai lá e faz. Uhum. Entendeu? Ele sabe que vai perder o tempo, ele sabe que vai perder dinheiro, ele sabe que vai perder muita coisa, mas ele vai lá e faz bem feito, e faz com qualidade, certo? Até você vê que ele se doa naquilo, né? Então, lógico que esperam um retorno, mas 90% acaba não tendo e nem por isso ele se entrega, né? Ele faz uma primeira obra, ele faz a segunda, corre atrás de incentivo, faz a terceira e está aí, até Bom, hoje. Então, olha, eu acho muito bacana essa questão. Edinho, a maior escritora brasileira considerada no mundo, né? Clarice Lispector. Você tem lá Uhum, entrevistas dela e ela fala assim: eu sou uma escritora amadora. Entendeu? Eu né? sou uma escritora amadora. A maior escritora que esse país já teve é uma escritora amadora. Então, ser Amadora. amador não é não ser profissional, é não necessariamente viver daquilo. Entendeu? Sim, Então, a gente liga a palavra profissional com qualidade, né? Ah, isso é profissional, então isso tem sim, qualidade. Mas no caso da arte, a palavra profissional é como você ganha dinheiro, é só isso. Então, isso. você pode ser um contador de banco durante o dia, mas ser um puta de um roqueiro à noite, entendeu? Para dar inveja em qualquer um, entendeu? Então, assim, não Uhum, é o fato de você não sobreviver daquilo que vai fazer que a qualidade do seu trabalho seja diminuída. Ao contrário, como você falou, o cara faz aquilo por amor, ele é um artista amador. Por isso que eu gosto também isso, da palavra. né? Não, o que você falou foi muito bonito, foi perfeito. É bem isso, acho que você retratou a maioria dos artistas curitibanos mesmo, que, como você falou, todos, muitos são professores, daí viram escritores, viram poetas, viram músicos, né? Como você falou, né, o fato deles não ver daquilo não quer dizer que eles fazem uma arte ruim, fazem uma arte por amor, né? Amador com amor, isso é bem bacana. Se o Reta tivesse aqui, ele ia ter odiado. O Reta usa muito esse jogo de palavras, é bacana. O amador com amor, é bacana. E É, às vezes, muitas vezes, o amador, isso eu percebo em Curitiba, o amador acaba sendo, não vou lá, não vamos citar ninguém, né? Mas muitas vezes eu percebo que tem trabalhos amadores muito mais bacanas que os ditos profissionais. aham. Isso eu percebo bastante aqui, em termos de qualidade, de criatividade. Porque daí Isso eu você achei não tem bacana também. o compromisso da venda, né? O compromisso Isso, do dinheiro, né? Você faz aquilo que você quer, como você falou da questão da música, o cara faz uma música para ele, né? Necessariamente, e isso não necessariamente é uma coisa boa. É que nem eu penso, eu faço comida, eu cozinho para mim, para eu comer, né? uhum, Então eu fico imaginando assim, eu não poderia ter jamais um restaurante. Por mais que eu ache as pessoas, quando eu faço comida, falam, ai, que gostoso, que tal e tal e tal, mas eu sou muito egoísta, porque eu faço pensando em mim. Eu falo, eu vou fazer sim, aquela carne, eu vou fazer aquele macarrão, eu tô pensando que eu vou comer aquilo, eu quero comer algo que eu gosto. Entendeu? Se você gostou, muito que bem. Mas eu não fiz pensando em você, eu fiz pensando em mim. E talvez eu acho que seja um pouco isso, né? Tipo assim, olha, eu tô pensando pra minha galera aqui, a gente quer tocar essa música, quer falar disso e tal e tal. Se isso uhum, espalhar for, muito que bem, mas não é o objetivo principal. Não, eu acho super 10 é válido. E aí, mais importante fica essa posição sua hoje de registro e de análise disso que está acontecendo, para a gente não deixar isso morrer, né? Porque sim, e é, espalhar, porque daí pode ajudar a fomentar pessoas a fazerem mais e mais e ter um país melhor começa assim, eu acho, né? Em atitudes como essa, né? sim. Eu acho que é por aí mesmo, aquela questão.
a gente pode não fazer nada ou fazer alguma coisa, né? Que nem se a gente tem que divulgar, as pessoas têm que divulgar o que é nosso, né? Uhum. E eu gosto de fazer isso, faço com prazer e acho bacana que todas as pessoas fazendo também, que nem o teu trabalho que está fazendo, e com tudo isso gera uma corrente e não sei se você percebe, se concorda comigo, Ricardo, eu sinto que pelo menos nessa pandemia deu uma crescida nessa parte um pouco. Eu acho isso muito bacana, as coisas ficaram um pouco mais positivas nesse sentido, de um ajudar o outro, essa solidariedade, né? É. Isso eu acho muito bacana. É o que eu coloco naquele vídeo ali que você citou, entendeu? Que eu acho que apesar das pessoas estarem falando, um momento ruim, eu acho que é um momento de transição e é um momento que nós estamos descobrindo como é importante a comunidade, como é importante eu apoiar você, como é importante você me apoiar, como é importante você apoiar aquele músico lá da garagem. Porque aquele músico da garagem amanhã pode se tornar um grande gênio, porque você deu essa oportunidade para ele, entendeu? Que de repente ninguém estava dando, ninguém estava olhando, ninguém estava dizendo, puxa, guri, o trabalho que você faz é legal, continua, vai lá. Aquela falta de incentivo é como assim contar piada para você mesmo. Você precisa do público para rir, entendeu? Você pode contar piada para você mesmo, você vai dar aquela risada, mas não sabe. Ou mesmo assim, você não vai nem saber se realmente foi engraçado, entendeu? É no outro que você vai ver o reflexo da coisa, né? Então precisa do outro para olhar para o trabalho, para escutar a música, ver a pintura, ver a fotografia. E aí esse é o processo que você está fazendo, ser esse porta-voz, né? Lidando assim, esse alto-falante para o mundo, né? Isso é fantástico. Isso, divulgando o povo, né? Divulgando o povo, e continue. E divulgue o seu trabalho sempre também, entendeu? Claro. Não, sim, tamo junto ali também. Tamo junto, né? Tamo junto. Bom, meu querido Edinho, a gente podia ficar aqui a noite inteira, nós vamos fazer aqueles podcasts de 24 horas, assim, entendeu? Assunto é que não falta, né? Isso que a gente não tem bastante. Do bar Trípoli que tinha, daquelas noitadas dos Aeroanta, quando... Da Mustache? Você foi no show do James Taylor quando ele foi para Curitiba? Não fui, mas eu lembro que veio aqui, foi bem... Eu fui no Ramones da Pedreira, que ele foi bacana. Ramones aí eu já estava aqui, eu estava aqui, acho, já. Ramones foi nos anos 2000, não foi? Não, acho que teve, 90 e poucos, acho que teve um show deles lá. 95. Eu fui no do Paul McCartney na Pedreira, que foi muito legal. Legal. Fui no Paul McCartney, fui no James Taylor, de internacionais foram esses, acho, que eu vim em Curitiba. Aí fui no único show da Legião Urbana no Tarumã. Sei lá no ginásio. Fui no primeiro show do Paralamas do Sucesso no Tarumã também, que era o Passo do Lui. Eles estavam tinham lançado o segundo disco deles. Fui no show do Engenheiros do Havaí, que foi num clube, foi naquele Santa Mônica, acho. Nossa. Foi muito legal, foi uma coisa meio fechada, um amigo meu era sócio, conseguiu pôr a gente para dentro do show, e daí eu lembro que eu consegui ficar sentado na beira, assim, o Humberto Gessinger cantando aqui, ele indignado, acho que ele via que ele tava puto da vida, tinha esse bando de ricos, eu era pobre, fudido, mas realmente era um clube de rico, né? E um dos melhores shows da minha vida, e as pessoas não acreditam, puxa, agora, nossa, eu ia falar, quase me fugiu o nome do cara, Benito de Paula, no show Pinheiros. Legal. Incrível. No Pinheiros? Claro, no Pinheiros. Foi assim, um amigo meu também, e eu não era sócio do Pinheiros, não era nada, mas a mãe dele era amiga da produtora ali do negócio, aí a gente, não passa meu amigo, aí eu fui entrei do lado do Benito de Paula para chegar no palco. Legal. E foi um show maravilhoso, cara, o cara arrasava no piano, e ele levantou a galera, e nossa, foi uma delícia de show, cara, foi uma delícia quem diria, né, Benito de Paula, mas foi maravilhoso. Ele é um showman, né? Ele é um showman, definitivamente. Ele é um showman. Definitivamente. Saudades em Curitiba, agora deu as saudades. Saudades do cachorro quente casal da Rui Barbosa. Saudades das esfirras. Aquelas esfirras que você dá aquela mordida e sai aquela aguinha assim.
Sabe Deus o que tem naquela aguinha, mas não faz mal, é bom demais. Que tinha lá, né? Que tinha na água. As pizzas de mussarela É, que vendem ali perto também, ali da Rua Barbosa, tem um lugar ali que tem uma pizza de mussarela. tem. Nossa, que nó dá água na boca, só de pensar na tal da pizza de mussarela. Ai, meu Deus. É, Carne de pizza cresceu bastante por onça! aqui. Carne de onça, olha que delícia, uma carne de O, onça. Oh, meu o Deus. esse é muito bom. Era bom no pena que fechou o Beck's Bar, era gostoso comer no Beck's lá. Ah, é? Cara, eu nem Porque antes era bom no Beck's, agora eu comi vários lugares diferentes, assim. Tinha vários. Frango a passarinho. A casa de frango, lembra da uhum. casa de frango? Nossa. Aí que tem. Tem. Eu acho que tá na hora Ali na Kennedy, ali. com fome. Só tô lembrando de comida. Só tô lembrando da parte culinária de Curitiba. O Oriente Que Árabe. é boa também. Porque O, pô, tinha a história do Habib's, mas antigamente tinha o Oriente Árabe, cara. Você chegava lá, tinha. eram acho que 16 pratos frios, 16 pratos quentes que eles Isso, serviam. isso. Era maravilhoso, era uma festa de Babette aquilo, entendeu? Era maravilhoso, meu Deus do céu. Nossa, fora Santa Felicidade, fora Santa Uhum. Felicidade, Madaloso, Veneza, Madaloso. meu Deus do céu, Cascatinha, até o Cascatinha, apesar que a sopa do Cascatinha Oh. sempre foi meio salgadinha, né? Mas tá bom, vai o Cascatinha. Não, mas comida de primeira, né? Comida de primeira. Polenta frita com mussarela. Oh, meu Deus, só encontro em Curitiba. Não tem por aí? Não tem por Aí aqui. por... Não, Não, puxa. os italianos até fritam, mas em casa. A polenta não é uma coisa para italiano mesmo, que eu conheci vários italianos, italiano mesmo, né? De primeira geração. Polenta é uma coisa que você come em casa, assim, não é uma coisa de restaurante, né? É uma coisa assim Uhum. bem caseira, não se faz em restaurante. Mas eles não sabem o que eles estão perdendo. Nós evoluímos uma coisa. A gente já pega, já frita ela e põe queijo ainda por cima. Bacon, A gente dá um up no negócio, né? dá uma... eu tô falando de comida assim, porque a gente tava falando de cultura. Eu falei, a gente falou tanto de outras coisas, Sim. mas Curitiba ainda tem esse outro lado, que é o lado culinário, né, que tem essas influências todas, o pierogi da vida. Quando eu encontro um polonês e conto para o polonês que lá na minha cidade, no Brasil, tem polonês, os caras ficam, o quê? O quê? Eu falo, tem. Eu É. conheci uma ucraniana, falei, não, mas tem lá na Ucrânia. Não, não acredito. Falei, quer ver? Aí fui na internet, mostrei, tá aqui, ó. Ó. Falei, é mesmo? Ó, É, lá no Brasil. Falei, puta, que legal. O pessoal fica, olha que legal essa igreja, olha que legal isso. Então a gente tem tanta coisa bonita, né, meu? tem. Muita É, influência. Curitiba, eu como eu coloco no grupo, Curitiba é sensacional, né? É, É a questão da gente conhecer Curitiba em si, né? é. Muita gente está aqui e não conhece tudo, né? Não. Não conheço nem os parques. Eu acho que na verdade, eu acho que eu visitei aqueles para mim eram parques novos, mas agora já tá velho, né? Tingui, Tanguá, Uhum. porque quando eu era criança não existia esses parques, né? Nem você. Para lá. Sim. Também não tinha. Não, também não tinha. Eu não é um menino assim. Eu não sou tão mais velho. Não, Não tinha esses parques. não tinha. Entendeu? Então, mesmo Tingui, Tanguá, essas coisas, eu fui conhecer muito tempo depois que estava feito, entendeu? Assim, mas logo que lançou, Uhum. eu fui assim. A única coisa que abriu e eu fui, foi muito divertido, foi o Shopping Miller, o primeiro shopping de Curitiba. Ah, Eu fui na semana de abertura do Shopping Miller. isso foi marcante. Foi Até uma pergunta, foi o Miller, eu acho que o primeiro não é o Itália, o primeiro shopping? Shopping Itália? É o Shopping Itália, mas o Shopping Itália não é bem um shopping dedicado, né? Porque o Itália ele tem o Ah, tá prédio, certo. ele tem o Tem prédio. o centro comercial junto, né? Exatamente. Então, como nome é o Itália. Como nome é o Itália. Uhum. Mas como um lugar dedicado a ser um shopping center, o primeiro é o Miller, né? Mas O Miller, como tá nome certo, é tá a certo. Itália. É a Itália. Mas aí você chega lá, tem um prédio monstro, com um monte de coisa e tal e tal. Não é a mesma coisa, né? E Não, tá certo. o Miller, ele tinha a coisa de tentar ter sido um Eldorado que tinha em São Paulo, né?
ele teve essa coisa de, vai ser o Eldorado curitibano, né? Uma espécie de versão, assim. Mas eu lembro que movimentou a cidade, foi uma coisa muito diferente pra gente, né? Era um local. E eu era adolescente daquela época, daquela fase do Michael Jackson, que o pessoal usava aquelas jaquetas que pareciam que nem do filme do De Volta para o Futuro, né? Que parece salva-vida, né? Aquelas dos Beatles, não sei o que lá, e dançar break, pintar o seu tênis de quadriculado e a sua mãe querer bater em você, do pegar e pôr que boa na calça, entendeu? A gente roubava bambu para fazer pipa, fazer caçadora. Eu roubava. Eu lembro também. Ninja, assim, estampava inteiro, passava o negócio, chegava de noite, vamos lá. Tava nas árvorezinhas, judiação, a árvorezinha, ela segura pelo bambu, chegava lá e roubava o bambu e saía correndo para fazer pipa no outro dia. Verdade. E uma coisa bacana no Miller, acho que em frente ao Miller tinha o Parque Alvorada também, né? Que foi o marcante na época também. Parque Alvorada. Você fala parque de diversão. Isso. Parque... Em frente ao Miller, praticamente. É quando você falou parque, eu pensei no passeio público, porque o que tem do lado como parque é o passeio público, né? O passeio público. Mas, enfim. Bons tempos, né? Bons tempos. Bons tempos. Edinho, meu querido, só tenho que te agradecer a sua generosidade, o seu tempo, sua paciência. Para vocês que não sabem, nós passamos um perrengue aqui para poder gravar esse vídeo. Sofremos que nem dois camelos. Apanhamos aqui, apanhamos. Mas o vídeo tá feito, entendeu? Eu espero que vocês gostem. O Edinho, dessa pessoa maravilhosa, linda que tá aqui. E eu tenho mais que te agradecer, meu querido. Eu espero que a gente possa conversar mais e mais e mais. E eu quero que você cresça mais e mais e mais, e que você daí venha me mostrar o seu livro. Tá aqui o meu livro, finalmente saiu, estou vendendo horrores do meu livro aqui, sobre Curitiba. Maravilha. Ricardo, eu que agradeço também pelo convite, muito obrigado também pela tua paciência, pela tua dedicação, você é hiper dedicado, realmente, um grande artista, você é Curitiba, você faz por amor também, e vai até o fundo, faz o melhor possível e vai com tudo. Parabéns pelo teu canal também, e obrigado por tudo aí, que faça muito sucesso, que teu canal bombe também, e para o alto e avante, cada vez mais coisas boas. Sempre. Então, gente, esse foi mais um Diário de Bordo conversando com você, com o incrível, o único Edinho Man! Beijo, galera! Beijo, pessoal. Abraço, Ricardo. Até a próxima. Abração. Beijão. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço.